Salve a todos que estão assistindo esse vídeo e dessa vez eu separei aqui pra vocês uma lista dos 10 melhores animes dublados pra você assistir na Netflix. Eu tentei separar aqui animes que não são tão conhecidos, tirando, claro, Naruto, Dragon Ball, One Piece, que tem dublado pra ver na Netflix. Então se você estranhar não ver esses animes aqui, você já sabe o porquê. São animes que são muito bons, de vários gêneros diferentes, então eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. É claro, se você curte anime também, já vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e também ativar o sininho, que eu vou postar vídeos com mais frequência aqui, com mais recomendações pra vocês. Muita gente só assiste anime dublado e também muita gente só vê anime na Netflix, então esses animes que eu vou recomendar aqui pra vocês são os animes certos pra você colocar na sua lista. São muitos animes bons e você vai conseguir se entreter bastante com eles. Eu tenho certeza que nenhum deles vai te deixar entediado. É isso, sem mais enrolação, bora pra lista. O primeiro anime da nossa lista é Violet Evergarden. Cara, é um dos melhores animes que eu já vi, assim, de drama. O começo dele é bem entediante, pra ser honesto. Você vai precisar ter paciência por uns 3, 4 episódios. Você meio que pode ver, assim, meio mexer no celular os 3 primeiros episódios, pra ser sincero. Mas depois, cara, começa a ficar muito bom, porque esse anime basicamente vai contar a história da Violet, né, que foi uma soldada na guerra, porém por conta da guerra ela perdeu o seu braço e sua perna, e acabaram que substituíram essas peças por peças robóticas, né. Também outro problema é que depois da guerra ela meio que ficou sem emprego, né, porque ela é uma soldada, então pra consertar essa situação, ela meio que começou a virar uma automata de cartas, que é basicamente, ela escreve carta para as pessoas e entrega pra elas. E aí, cara, nesse anime a gente vai acompanhando várias histórias diferentes de pessoas com vários dramas diferentes, e cara, é assim, um negócio surreal esse anime. Eu comecei a ver e não dava nada para ele, porém, se você curte, assim, histórias emocionantes, você, sei lá, se você curte anime no geral, vai assistir esse anime que você não vai se arrepender, confia em mim. É um dos melhores animes que tem na Netflix e a maioria das pessoas desistem dele porque os 3 primeiros episódios são chatos, porém eu tenho certeza que se você continuar vendo, você vai amar. Sem falar, claro, que tem um filme também que com certeza vai te deixar emocionado. O segundo anime da nossa lista é Saikikuzo no Psy-nan. Se o primeiro anime é um anime de drama que vai fazer você ficar emocionado, esse anime vai fazer você dar muita risada. Saikikuzo vai seguir a história de um protagonista que desde que ele nasceu tem poderes psíquicos, e ele é muito overpowered, ele consegue fazer literalmente qualquer coisa que você imaginar e todo mundo fica louco com isso. A grande questão é, ninguém sabe na escola dele que ele tem poderes psíquicos, ele faz de tudo pra esconder isso das pessoas. O problema é que tem muita gente louca ao redor dele, e por ele ter poderes psíquicos também, ele atrai muita gente doidona também. E basicamente nesse anime a gente vai acompanhando o nosso protagonista vivendo o seu dia a dia, meio que tendo que esconder os seus poderes sobrenaturais, enquanto uma série de gente louca vai ficar ao redor dele. É um anime muito engraçado, cara. Se você curte animes assim de comédia, baixe esse anime que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Foi um dos animes mais vendidos, um dos mangás mais vendidos da Shonen Jump no passado, né? Ele já é um anime de 2015, 2016, então um pouquinho antiguinho, mas cara, vale muito a pena você dar uma conferida, você vai rir demais. O terceiro anime da nossa lista é Beastars, um anime muito interessante que você não viu, você precisa dar uma conferida. Basicamente ele vai contar a história de um mundo normal onde tem animais que basicamente são animais que agem como humanos. Então os animais vão pra escola, os animais, eles são basicamente humanos no corpo de animal, entendeu? Então tem o lobo, tem o coelho, tem uma girafa, todo mundo, só que eles se comportam como humanos, porém com as características de animais, enfim. Basicamente nesse anime a gente vai ter o protagonista que é um lobo, porém é um lobo que, assim, ele gosta de conversar com os animais vegetarianos, né, os animais ornívoros, porém nesse mundo meio que tem, assim, essa parada de que os ornívoros não podem meio que falar ou ser amigos dos animais carnívoros, né, porque os animais carnívoros meio que comem eles, entendeu? Mas aí o que acontece é que o protagonista, que é um lobão carnívoro, vai se apaixonar por uma coelha, que é uma ornívora, e aí nesse anime a gente vai vendo o protagonista desenvolvendo a sua relação com ela, enquanto outros plots da história vão acontecendo, vários mistérios ao redor da história. É um anime muito interessante, quebra muito o padrão dos outros animes, é uma obra incrível e que você precisa dar uma chance. O quarto anime da nossa lista é The Rising of the Shield Hero, outro anime sekai muito bom, que vai seguir a vida de um protagonista que era um cara normal, muito viciado em RPG, então ele é convocado para o mundo de fantasia. Chegando nesse mundo ele conhece o rei, né, a realeza da família, e aí basicamente eles falam pros heróis escolherem, né, como o protagonista é um herói, escolher uma arma diferente. Porém, eles fazem isso meio que de uma forma meio sorteada, e aí o protagonista de todos os heróis acaba pegando o que é considerado o pior de todos, que é o herói do escudo. Então o protagonista se torna o herói do escudo nesse mundo, e todo mundo começa a menosprezar ele, todo mundo começa a zoar ele, porque o herói do escudo é basicamente considerado o mais fraco dos heróis.
E aí meio que tem essa parada de, ai, você é o herói do escudo, então você é um fracassado e tudo mais. E aí o protagonista começa a sofrer muito. Porém, no começo da jornada, ele acaba indo numa aventura com uma mulher que decide ajudá-lo. Ela é super gentil com ele e faz de tudo pra ajudá-lo, sabe? E o protagonista, mesmo com as pessoas tendo essa parada dele ser o herói do escudo, ser um fracassado, acaba aceitando a ajuda dela e fica feliz, né? Afinal de contas, ele é uma das únicas que tá sendo gentil com ele. E acontece que essa mulher trai ele na cara dura e deixa o protagonista numa pior, porém, o que vai acontecer depois é uma reviravolta incrível. Ele consegue dar a volta por cima, consegue se vingar dela. E a história vai seguindo o protagonista tendo que combater o mal desse mundo e mostrando pra todo mundo que o herói, que todo mundo falava que era um perdedor, na verdade é um grande vencedor. O quinto anime da nossa lista é um dos melhores animes que tem por aí, que é Spy X Family. Cara, esse anime é sensacional, só não é melhor que o mangá, porque, mano, ele é muito bom. Basicamente, ele vai contar a vida de um protagonista que é um espião, assim, é um dos melhores espiões que tem, é considerado o mestre dos disfarces, nunca ninguém pegou ele, e agora esse espião tem uma nova missão: formar uma família para conseguir se infiltrar num dos melhores colégios de elite do país, para conseguir manter informações e manter contato com o líder político do país opositor, né, do país inimigo. Então o que acontece é o seguinte: tem esse grande líder político que é uma figura muito influente e que é um cara que pode começar uma guerra a qualquer momento. Então, para isso não acontecer, essa organização de espiões decide mandar o protagonista para fazer uma família, porque esse cara simplesmente é intocável, ninguém consegue chegar perto dele. A única forma de chegar perto dele é graças aos filhos que estudam nesse colégio chamado Eden. Então o protagonista tem que adotar uma criança e achar uma mulher para começar uma família. Então ele acaba achando uma criança, né? Adota uma criança no orfanato, mas o que ele não contava é que essa criança na verdade tem poderes psíquicos. Ela consegue ler a mente das pessoas, inclusive foi por conta disso que ela acabou sendo adotada. É muito engraçado no começo. E não só isso, depois dele conseguir adotar essa menina, ele ainda consegue uma esposa, que é Yor, que é simplesmente uma assassina secreta. Então ele acaba formando a família com uma mulher que é uma assassina e ele não sabe, e também com uma filha que tem poderes psíquicos, e depois ele ainda vai adotar um cachorro que consegue prever o futuro. É um anime muito interessante, muito engraçado e, cara, você precisa assistir. O sexto anime da nossa lista é The Kinsential Quintuples, ou Gotobu no Hanayomi em japonês, né? Pra mim é um dos melhores animes de romance que tem por aí. Basicamente vai seguir a vida de um protagonista que era o melhor aluno da escola, ele tirava notas incríveis, então certo dia no refeitório ele acaba conhecendo uma garota, né, que pede pra ele ajudar ela nas provas. Ela fala que é muito ruim, que precisa de ajuda e tudo mais, porém o protagonista não tá nem aí, fala que não vai ajudar ela e não liga. Porém logo depois disso ele recebe uma ligação da sua irmã falando que ele foi contratado pra virar professor particular, e melhor que isso, ele vai receber 5 vezes mais o salário de um professor particular normal. Então chegando lá na casa para dar a aula particular, ele descobre que na verdade essa aluna que, né, seria a nova aluna dele particular, era justamente a menina do refeitório que ele recusou antes. Então o protagonista fica indignado e aí a menina fala que não quer ter aula com ele de jeito nenhum, porque ele tratou ela mal. Porém o protagonista tá desesperado, né, afinal de contas ele é pobre. Mas o que ele não sabia é que na verdade essa menina é uma quíntupla e ela tem outras 5 irmãs, e aí as outras 5 irmãs acabam fazendo a cabeça dela, e aí o protagonista vai virar o professor particular dessas quíntuplas. O que você não sabia é que na verdade uma dessas quíntuplas foi o grande amor do protagonista no passado, e ele só vai descobrir quem é no futuro. É um anime muito interessante, muito legal e que vale muito a pena você assistir. O sétimo anime da nossa lista é Hell's Paradise, e basicamente esse anime vai contar a história de um protagonista que era um ninja muito forte, e ele acaba recebendo a missão de achar o elixir da vida, o elixir da imortalidade, que está numa ilha. Então ele é jogado nessa ilha, porém na verdade é meio que um Battle Royale, não só o protagonista que é um ninja muito forte que vai para essa ilha, mas várias pessoas com vários poderes diferentes são mandados para essa ilha para achar esse elixir da mortalidade. Então é basicamente um Battle Royale onde o vencedor vai conseguir esse grande elixir. É um anime muito interessante, muito da hora mesmo, de batalha, de luta, enfim, é um anime, cara, que sai bastante do padrão, e se você gosta de animes com protagonista overpower, animes de Battle Royale, você vai amar esse anime, que vale muito a pena você assistir. O oitavo anime da nossa lista é Dorohedoro, cara. Esse anime é muito engraçado. Basicamente, ele vai contar a história de um anime, de um mundo, na real, né? Onde o protagonista vai ser um maluco doidão que tem cabeça de crocodilo. E aí, a parceira dele vai ser uma mulher loirinha. E basicamente, nesse anime, a gente vai acompanhando as aventuras dos dois, tendo que lutar contra vários inimigos. O inimigo deles é, tipo assim, um cara macabro, porque eles moram num mundo meio de anarquia, assim, onde eles têm que se virar sozinhos e fazer várias paradas. Mano, eu não quero dar muito spoiler aqui, eu não quero
dar plot twist, mas basicamente é um dos animes mais engraçados que tem na Netflix, um anime muito bom, que vale muito a pena você dar uma conferida. O nono anime da nossa lista é um anime bem famoso, mas mesmo assim eu não poderia deixar de recomendar aqui, que é Vinland Saga. Basicamente é um anime que vai estar no período Viking, e aí a gente tem o nosso protagonista, que é o Thorfinn, e o Thorfinn faz parte de uma tribo lá de vikings, né, não sei se eu poderia falar tribo de vikings, mas enfim, ele faz parte de uma vila de vikings e basicamente o pai dele acaba sendo assassinado. E depois disso, ele jura que vai conseguir se vingar do pai dele. Então ele começa a história dele com muito treinamento e ele acaba se juntando, na verdade, na tripulação do homem que matou o pai dele. E aí, cara, a gente vê todo o desenvolvimento do protagonista. É um anime muito interessante, cara, que trata várias questões, não só de batalhas, mas de filosofia também. Cara, enfim, é um anime que vale muito a pena você dar uma conferida, principalmente se você curte mais animes de Idade Média e tudo mais. E o 10º e último anime da nossa lista é outro anime meio conhecido, mas também muito bom, que é Mob Psycho 100. É um anime que vai contar a história de um protagonista que é um estudante normal no ensino médio e ele sofre bullying, as pessoas não gostam dele e ele não fala muito com ninguém. Ele é muito solitário, porém ele tem poderes psíquicos, mas ele não gosta de ficar demonstrando seus poderes. E o protagonista é um cara muito humilde, até que então, em um certo dia, após o acontecimento, ele acaba trombando com um cara, né, que tem uns seus 20 e poucos anos, já é um adulto, e também é um cara meio assim, falastrão, sabe? Aquele cara que gosta de fazer propaganda e tudo mais. E esse cara aí meio que tem uma agência de serviços espirituais. É aquele cara chega e fala que vai exorcizar espíritos, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas no final das contas não faz nada. Até que então ele conhece o Mob e percebe que tem uma oportunidade de fazer o seu negócio alavancar. E o Mob, né, que é o protagonista, por ele ser um garoto muito humilde e tímido, acaba acreditando que esse cara tem poderes psíquicos, e a história vai seguindo a relação dos dois se desenvolvendo, né, e enfim, tem outras coisas por trás, mas o anime é muito da hora, a animação é incrível e vale muito a pena você dar uma conferida. E bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreve no canal. E bem, eu pretendo postar mais vídeos nesse canal, eu tenho que parar de, né, falar que vou postar, não posto. Eu quero manter uma constância aqui pra vocês. Eu tô postando esse vídeo recomendando anime só porque eu precisava de uma ideia pra voltar a postar, porém eu quero de verdade, pela primeira vez na história desse canal, fazer outro tipo de conteúdo, fazer um conteúdo assim mais inovador, eu diria, né, mas sei lá, enfim, espero que vocês curtam e é isso.